Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de retrato. Vou-vos dar algumas dicas para vocês poderem melhorar os vossos retratos. Olá, meu nome é Vasco Estrelado. Hoje queria-vos falar de dicas sobre como devem fotografar retratos e alguns pormenores a terem atenção quando vão fotografar retratos. A primeira dica que tenho que vos dar é, sem dúvida, para mim a mais importante e que passa para além de tudo o que é equipamento, de técnica, de lentes, do que seja, que tem a ver com a expressão. Nada mais importante num retrato do que ter uma expressão natural, que o nosso modelo fique com um ar natural. Muitas das vezes as pessoas, o nosso cliente e mesmo quando nós gostamos de uma foto, não tem tanto a ver com a técnica, mas sim pelo facto de ter sido num momento em que o modelo fez uma expressão natural, em que o sorriso era natural e tudo fazia sentido. E é muito mais importante isso do que se estava na abertura certa ou se o local era fantástico ou não. Portanto, é fundamental que nós conseguimos passar a mensagem de que o nosso modelo está a ter uma ligação com a câmera, está a ter uma interação com o fotógrafo para haver alguma química, digamos assim, e que funcione o retrato. É fundamental que haja alguma ligação entre o fotógrafo e o modelo. Aconselho-vos a que vocês tentem conhecer ao início o modelo com quem vão fotografar, conversarem um pouco, não começarem logo a tirar o equipamento e a câmera e as lentes, tentarem ter uma conversa normal, eventualmente já só estarem os dois juntos, quer sejam crianças ou adultos. Com as crianças nós temos que brincar um bocadinho, deixá-las conhecer-nos um pouco, para que a coisa fique mais natural e nós conseguimos fotografar as pessoas com expressões naturais, sem estar naquela situação constrangedora de ter uma câmera e um fotógrafo e sorrir. Não, deixá-los ter toda uma interação natural, quer seja com os elementos, quer seja com vocês, dizer algumas piadas, fazer algumas perguntas, dizer algumas coisas giras, para que isso desperte algumas reações no nosso modelo que depois nós vamos conseguir captar nas nossas fotos. E isto é um pormenor muitas vezes ignorado quando nós vamos tirar os retratos. As pessoas esquecem-se que isso é o mais importante, é a expressão, é a naturalidade do retrato. E muitas vezes vocês repararem nos fotógrafos mais famosos de retratos, eles têm uma personalidade muito forte. Tem mais a ver com ele como fotógrafo, que consegue tirar das pessoas uma expressão e pô-las à vontade, mais do que a técnica ou o equipamento. Aquilo é a pessoa e depois por acaso tem ali uma câmera com uma lente e consegue captar e tirar das pessoas expressões naturais. Portanto, tentem não pensar, isso é que é fundamental, não pensar no equipamento, não falar sobre equipamento, nem técnica, nem nada. Tentar transportar as pessoas para um momento de calma, de à vontade. É um simples passeio, vamos dar uma volta e depois tiramos umas fotos, nada muito complicado. A segunda dica que eu tenho para vos dar tem a ver com composição, ou seja, sabemos que o objetivo é levar os olhos de quem está a ver a foto para a cara da pessoa e mais especificamente para os olhos da pessoa. Os olhos são o primeiro ponto para onde nós olhamos e nós temos de tentar compor a nossa foto respeitando algumas regras, regra dos terços, por exemplo. Se for na posição ao alto, nós tentarmos manter os olhos no primeiro terço da parte de cima da foto, ter atenção a algumas regras de composição, para que o primeiro sítio onde nós vamos olhar na nossa foto seja a cara do nosso modelo e depois para os olhos. Depois também dependendo do enquadramento que nós estamos a dar, se for com mais espaço, em que o modelo já está de corpo inteiro, virado para uma paisagem, nós já temos que colocar o modelo num certo sítio. Se for um close-up da cabeça, nós devemos então colocar os olhos no terço de cima.
Ter atenção à composição é fundamental também, assim como em paisagem nós temos regras de composição. Vocês têm que pensar um pouco também nisso, que tipo de retratos é que vão fazer conforme a distância, a questão do, se fizerem close-ups muito apertados, se fizerem meio corpo inteiro, tens sempre que tentar pensar nas regras de composição e tentar ter a vossa foto o melhor equilibrada para que, mais uma vez, os olhos vão diretamente para o nosso modelo. O modelo é o foco principal, portanto ele deve estar nas linhas de interseção, nas linhas de terço, para que a foto esteja equilibrada e nós pensemos exatamente no nosso modelo. A próxima dica que tenho para falar é da luz. A luz é fundamental, como é óbvio, em fotografia, e assim como a luz artificial é direcional, na luz natural do dia nós também devemos procurar uma direção da luz. Por isso é que, por exemplo, fotografar junto a uma janela tem resultados tão bons e é uma técnica muito usada, porque nós temos, a luz tem uma direção, vem da janela e nós podemos colocar o nosso modelo na posição certa para que a luz fique mais, favoreça melhor o nosso modelo. Quando nós estamos na rua ao ar livre, nós também devemos ter atenção a isso e ver a direção da luz. Como é óbvio, a melhor altura será ao fim da tarde, também na chamada Golden Hour, a hora dourada. Parece um clichê, mas é verdade. É a hora em que a luz está mais quente, as sombras estão mais suaves, nós podemos estar numa sombra, mesmo o fundo, nós estarmos a fotografar com o modelo e não termos o fundo a arrebentar, porque se for às 2 da tarde o fundo vai estar muito forte, portanto ao fim da tarde vai estar tudo muito mais equilibrado, nós vamos conseguir ter também o nosso fundo corretamente iluminado. Portanto, procurem uma sombra, procurem a direção da luz, virem um modelo para a luz, como é óbvio, não virados para o sol, senão vão ficar com os olhos fechados ou levar com o sol na cara, também não ajuda muito, mas procurem uma sombra, procurem uma direção de luz entre uns prédios, a bater numa parede e a refletir para iluminar de uma forma, digamos, mais artística, mais original, porque é isso que vai tornar as vossas fotos diferentes das outras. A próxima dica tem a ver com as definições da câmera. Como é óbvio, muitas vezes, lá está, o ideal será não complicar muito, não ter muito equipamento, até para não tornar toda a sessão também mais complicada para o modelo, mais constrangedora. Eventualmente, se estivermos a trabalhar com modelos profissionais, a coisa já é um pouco diferente, porque eles já estão habituados a toda aquela dinâmica de câmaras e de assistente e de luzes, mas muitas das vezes, a nível amador e mesmo sessões fotográficas de lifestyle, estilo de vida, com crianças, será uma situação de ter uma câmera e uma lente e fotografar. O modo de prioridade à abertura é o mais usado, como é óbvio, em que nós definimos só a abertura e deixamos a câmera fazer as contas da velocidade do obturador. É por isso que nós compramos uma câmera que custa tanto, é para ela nos ajudar nestas situações e deixarmos unicamente, nós podemos controlar só com a compensação de exposição para termos a foto um pouco mais clara, um pouco mais escura e deixar a câmera fazer o resto, até para no momento nós não termos que estar a pensar muito, a olhar para a câmera e continuarmos com o nosso... eu imagino um pouco a fotografia de retrato como quase um espetáculo de magia, em que nós estamos a fazer um truque e estamos a desviar a atenção de quem nos está a ver, neste caso do modelo. Nós estamos a fotografar, mas eles nem se estão a perceber, nós estamos ali a conversar com eles e depois vamos tirando umas fotos e no entanto estamos a mexer naquilo tudo e na abertura e temos que conseguir fazer isto de uma forma natural, sem estar epá, e agora causar, e espera aí, pronto, tudo isso vai causar constrangimento para o modelo, ele começa a achar que o problema é dele e que não está a fazer bem. Portanto, prioridade à abertura, balanço de brancos daylight, que é para ficar logo certinho e não ter diferenças se está à sombra ou não interessa. Estamos a fotografar em RAW, depois podemos na pós-produção, vamos alterar isso tudo. ISO 100, a abertura, como é óbvio, nós queremos dar profundidade e já vamos falar a seguir nas lentes, mas as definições simples, prioridade à abertura,
e uma lente e seguir e fotografar e tornar a coisa mais simples, mais prática no momento. A nível de lentes, como é óbvio, a distância focal em retrato é muito importante. Nós com a distância focal podemos distorcer ou não as feições e as proporções do modelo. Por exemplo, aqui nestas fotos vocês podem ver que eu começo com uma distância focal de 17 e a cabeça do modelo que está quase deformada, e conforme a distância focal vai aumentando há uma compressão natural das formas da cara e que tem um efeito muito mais benéfico para o modelo. Eu gosto muito de usar 50 mm, entre 50 mm, por exemplo, a lente 50 numa câmera de fator crop, ou seja, em que multiplicamos por 1.6 vai dar sensivelmente 80 mm. Usar uma lente 85 a 1.8 num full frame, num corpo full frame, e depois também a lente, uma das lentes que eu gosto mais, a 70-200, seja f4 ou 2.8, são muito boas, fazem muita compressão, também nos permite estar um pouco também mais afastados do modelo e deixá-los interagir com alguma coisa e nós estarmos um pouco mais afastados a registar sem estarmos tão em cima dos modelos. Depois depende do tipo de pessoa que for, às vezes uns ficam mais confortáveis se nós estivermos ao longe, deixá-los estar ou na praia a andar, a pensar ou a interagir com flores ou o que for, e nós estarmos um pouco mais afastados. Ajuda também, como é óbvio, a mais uma vez nós transportarmos para uma tridimensionalidade. Nós estamos a fazer uma foto em 2 dimensões e nós precisamos mais uma vez de dar profundidade às nossas fotos. Daí as lentes com aberturas grandes de 1.2, 1.8, 2.8 são as ideais para fotografar retrato, porque isolam o modelo do fundo, ou seja, nós ao focarmos a 1.8 no modelo, o fundo vai ficar completamente desfocado, o que vai dar logo alguma profundidade. Depois, se nós também conseguirmos, por exemplo, ter alguns elementos à frente, algumas flores, depois ter o modelo e depois ter o fundo, ainda vai dar mais profundidade, e nós conseguimos isso com lentes com distâncias focais maiores, em que nós nos podemos afastar e ter mais elementos metidos na foto para dar mais profundidade. Portanto, eu aos 50 mm, 85 mm e depois a 70-200, escolher uma lente, ir mudando eventualmente conforme a sessão for correndo, mas com a maior naturalidade para que, mais uma vez, a sessão seja natural. A última dica tem a ver com as poses. Eu devo confessar que tenho alguma dificuldade na altura de direcionar a nossa modelo, até porque é preciso ter algum cuidado, porque uma posição mal da mão, quer dizer, tem um efeito ainda pior, porque destaca-se logo porque está errado. Uma das coisas que costumo fazer é olhar para fotos de outros fotógrafos, por exemplo no site do 500px, ver fotógrafos conhecidos e fazer um scroll de várias fotos e ver algumas poses, copiar algumas fotos para o telefone e depois na hora fazer ali uma vista de olhos para algumas fotos, para algumas poses, para dar uma ou outra indicação ao modelo. Depende também das pessoas. Há pessoas que conseguem ter uma posição, interagir um pouco melhor, e vocês têm que perceber, até depende do look, do tipo de sessão que estão a fazer, às vezes um bocadinho de ajuste, se for natural faz algum sentido. Uma das coisas também que é preciso ter atenção é lembrarem-se que os modelos têm todos 2 braços e 2 pernas, portanto terem atenção a isso, não cortarem junto. Nós onde podemos normalmente cortar é sempre a meio, ou seja, o braço nós cortamos no antebraço a meio, não cortamos nem no pulso nem no cotovelo. Se é para cortar é a meio aqui do braço, a meio do antebraço, a meio da coxa, a meio da canela e nunca nos joelhos, nunca nos tornozelos, como é óbvio, cabeça, senão não é retrato, não cortar a cabeça, não deixar muito espaço na zona de cima, também por cima da cabeça, portanto ter atenção a essas posições, ter atenção se está um braço só a aparecer, arranjar a forma de que se vejam os 2 braços
para que tudo faça algum sentido, as duas mãos, não ter só uma mão e a outra desaparecer. Vejam fotos de outros fotógrafos para que tirem um pouco de inspiração. Eu vou-vos deixar também alguns links de alguns fotógrafos brutais, fantásticos, quer dizer, eu faço, como é óbvio, faço retratos, todos nós podemos fazer retratos, mas não é, como é óbvio, a minha especialidade, e há fotógrafos fantásticos a nível internacional de retratos com coisas que às vezes até faz mal olhar, porque nós ficamos, aquilo é tão bom que nós até perdemos alguma esperança. Será que um dia vou conseguir fazer fotos assim? Mesmo eu penso isso, mesmo tendo todo o equipamento, em retrato não basta, e eventualmente essa é uma das razões também porque eu gostei muito de fotografar carros, é que se estiver mal, a culpa é minha, eu posso mudar a posição do carro e vou resolver a situação. Com os modelos às vezes é um pouco complicado, há pessoas que não são fotogénicas e nós não lhes podemos dizer isso e temos que andar ali à volta daquilo, a tentar, boa, sempre positivo, nunca dizer o que está mal, não ponhas a mão assim que fica mal, não, olha, põe antes assim que fica melhor, sempre numa situação de mostrar às pessoas que eles estão a fazer um bom trabalho, para que, mais uma vez, as fotos fiquem naturais. Isto é basicamente, isto sou eu aqui a falar um pouco com vocês, estes vídeos têm muito a ver com isso, devo-vos dar aqui umas noções, nada como a prática. Há sessões em que nós às vezes poderemos ter que repetir, porque tiramos 100, 200 fotos e saem 5 ou 6 fotos boas. Esse é um dos segredos de ser bom fotógrafo, é só mostrar as fotos que são boas. Se vocês forem a um site e tiverem lá todas as fotos que eu já tirei, por exemplo, vocês vão ver, ok, é bom, mas tem lá algumas más, eu já não vou ser tão bom fotógrafo. Se vocês forem a um site em que só veem as melhores fotos, eu vou ser um excelente fotógrafo. Portanto, é fundamental que vocês tenham noção que lá porque foram para uma sessão, lá que saíram para fotografar, que têm que mostrar as fotos todas, que têm que as meter todas no Facebook. Então não foste fotografar porque não mostras as fotos, às vezes acontece em família, nós vamos, tiramos fotos, depois eles querem ver. Vocês só mostram se forem boas. Se não forem boas, vocês não mostram. Então não há fotos. Não há fotos. Então porquê? Porque não estão boas. Pura e simplesmente não aparecem fotos que não estejam fantásticas. Eu chego a tirar 100 fotos e aparece uma. Aparecem duas. Não aparecem mais. Não há mais do que 3 fotos fantásticas. Pura e simplesmente não aparecem. Ok? Meus amigos, obrigado mais uma vez. Subscrevam o canal. Ajudem a que o canal cresça, partilhem os vídeos, façam like, carreguem no thumbs up se faz favor, deixem um comentário se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber mais algum pormenor, às vezes posso me ter esquecido ou posso até muitas das vezes ter-vos ainda deixado com mais dúvidas, tá? Obrigado e até para a semana.